O número de doenças ligadas a problemas psiquiátricos tem crescido na população. Estresse e muita correria são algumas das explicações dadas pelos especialistas para justificar este crescimento. Alguns médicos apontam a depressão como o mal do século. O fato é que no passado, o preconceito e a falta de informação impedia as pessoas de procurar um especialista para fazer o tratamento. Uma pesquisa recente aponta como principal causa de suicídios no mundo pessoas que tiveram ou têm doenças como depressão, síndrome do pânico ou algum tipo de transtorno bipolar. O uso de medicamentos para controlar essas doenças já atinge grande parcela da população. Convidamos o Dr. Vanderlei Leles, um dos grandes nomes da psiquiatria em Jataí, para conversar, e ele nos deu importantes explicações sobre esse assunto. Têm sido diagnosticados, né? Porque a gente sabe que toda a vida existiram, realmente deve ter aparecido mais com esse estilo de vida do homem moderno, mas toda a vida existiram. Nós achamos que com essa vida agitada pode ser que tenha aumentado, mas acreditamos que agora está sendo feito o diagnóstico. Dados dessa matéria que circulou nesse jornal dão conta de que o número de suicídios aumentados estaria diretamente ligados a esses transtornos psiquiátricos. Como é que o senhor vê isso? É bom lembrar que o suicídio está aumentando, principalmente em crianças e adolescentes, no mundo todo, né? E o Brasil tem não se sabe que é por falta de notificação ou nós somos um dos povos que menos suicida. Que há suicídios. No mundo, para se ter uma ideia, são 16 suicídios por 100 mil habitantes ano. No Brasil, nossa estatística de 3,5 a 3,5 a 4,5 suicídios por 100 mil habitantes ano. Então, é um número muito baixo, graças a Deus, ainda, né? A não ser que nós estamos omitindo, porque a família tem vergonha também de falar que o seu familiar suicidou, né? E não sendo isso, é uma das taxas mais baixas do mundo, mas no mundo inteiro é bom lembrar que crianças e adolescentes estão suicidando mais. Dr. Vanderlei, é muito claro perceber que alguns anos atrás não se falava tanto em transtornos psiquiátricos. Por que de uns anos para cá se fala mais sobre esse assunto? As pessoas estão assumindo, aceitando mais que isso é uma doença realmente que afeta a população? Até porque havia um preconceito enorme contra até o psiquiatra, com brincadeiras. Eu passei 20 anos praticamente sem ver nenhum colega psiquiatra surgindo. E eu era o único médico da região inteira aqui em Jataí, só tinha em Rio Verde, Goiânia, e era o único de Jataí até Rondonópolis, Mato Grosso. Não existia um só especialista nessa área, pelo preconceito. Agora, hoje, até que ficou assim, moderno procurar, ainda bem, e as pessoas estão tendo coragem de procurar ajuda, né? E admitir que ele tem problema. Então, toda a vida existiu, mas a pessoa disfarçava, né? E sofria, achava que aquilo era uma coisa só dele, e hoje ele está procurando ajuda. E não é só os loucos, quer dizer, são os doidos que procuram o psiquiatra. Então, toda série de transtorno que pode causar um sofrimento enorme, e daí até o suicídio. Dr. Vanderlei, pesquisas e estudos recentes dão conta de que a depressão seria tida como o mal do século. O senhor acredita nessa informação? A Organização Mundial da Saúde diz que em 2020 a depressão vai ser, olha só, a primeira causa de incapacidade. Primeira causa. Para se ter ideia, o alcoolismo é a quarta, o transtorno obsessivo compulsivo é o 10º, esquizofrenia o 9º,
e o bipolar o sexto. Falei na ordem inversa, mas olha só, das 10 causas, 10 causas de incapacidade, 6 são psiquiátricas, né? E a depressão é a primeira causa de incapacidade. Então, é a doença do século, que essa é a que mais causa incapacidade. E lembrando que de cada 5 homens, um vai ter ou já teve depressão, e em cada 4 mulheres. Então, é muito alto o índice de depressão na população. Dr. Vanderlei, é importante lembrar também, nesses casos de depressão e de transtornos psiquiátricos, dos perigos da automedicação. Até pelo preconceito de procurar o especialista, o médico, as pessoas se automedicam. Fica usando tranquilizantes, ou procura, é interessante lembrar que os dependentes químicos, uma recente pesquisa, descobriu que 60% dos dependentes químicos são bipolares. 60%. Quer dizer, eles procuram, então, na dependência química, no álcool, na droga, um alívio, uma automedicação. Agora, a pessoa, então, prefere, às vezes, passar por bêbado, alcoólatra, do que por depressivo. Mas usa também muita medicação de farmácia, medicação lista, muito tranquilizantes, né? E em vez de procurar tratar. E é interessante lembrar que o tratamento da depressão é eficaz e bem conduzido, tratamento muito bom, não causa dependência, né? Mas as pessoas se automedicam com um custo enorme, complicando talvez aí depois o diagnóstico e o tratamento. Doutor, circula nas redes sociais uma espécie de brincadeira se referindo a uma determinada medicação, dizendo a seguinte frase: quem não tomou ainda vai tomar. O que o senhor pensa sobre essa colocação? As pessoas, eu acho que estão tendo um vazio enorme por falta de valores, falta de ser e quer ter, e ele procurando preencher, ele pode recorrer à droga, a medicamentos. Então, ele está iludindo e usando medicamentos para ele, vamos dizer assim, anestesiar. Agora, é interessante, deve lembrar essas pessoas que quem toma calmante acalma. Por que o calmante acalma? É porque ele deprime. Se ele fica tomando um remédio para deprimir, o que vai acontecer? Ele vai entrar em depressão. Então, a pessoa que fica tomando remédio para deprimir, ele vai, dentro de pouco tempo, estar depressivo pela própria ação do medicamento. Então, isso é um erro. A pessoa ficar usando pode, no momento, aliviar, ele sentir até bem. Mas ele vai ficar fazendo uso, né, até ficar doente realmente. Obrigado pelas suas informações, Dr. Vanderlei, que gentilmente, no seu dia de folga, nos recebeu aqui na sua residência para nos trazer informações sobre essa matéria vinculada recentemente no jornal, falando sobre o número de suicídios e também sobre transtornos psiquiátricos, e falamos aqui também sobre a questão da crescente da depressão na sociedade. TV Jataí, sempre de olho na notícia.